Olá, turma de antenas e propagação. Estamos aqui dando continuidade ao curso, iniciozinho ainda do curso. Como eu disse, unidade 1, a gente vai focar demais em ver parâmetros fundamentais de antena. Como é que a gente entende as antenas, para que serve, que tipo de parâmetro a gente tem que analisar de acordo com o uso que a gente vai fazer de uma antena. Se é uma antena para ligar um ponto A com um ponto B apenas, um enlace ponto a ponto, se é uma antena de comunicação celular, que a gente vai querer que aquela estação radiobase atenda uma determinada área e não é só A com B. Então a gente vai ver que precisa entender uma série de parâmetros de antenas para a gente poder caracterizá-la bem, escolher uma antena adequada, saber se uma antena ela é boa ou ela é ruim para aquilo que a gente quer. Então a gente vai começar com diagrama de radiação, parâmetro fundamental, a gente vai falar disso bastante ao longo do curso. Planos de radiação, que tem tudo a ver com diagrama de radiação, está dentro do mesmo assunto. Regiões de campo, que a gente vai introduzir hoje, ainda vai ter chance de explorar mais. Fundamentos de polarização aplicados a antenas. Polarização não é assunto novo para vocês. Isso já foi visto, isso é assunto base lá de eletromagnetismo. O que a gente vai ver aqui é dar uma recordada no que significa, e aí eu já vou pular direto para o que polarização tem de importante no estudo de antenas, e vou dar alguns exemplos. E vai ficar como um estudo dirigido para vocês fazer uma boa revisão a respeito de polarização. Vou passar material para isso. Então vamos lá, vamos começar. Diagrama de radiação. Tá? Bom, ele é o primeiro dos parâmetros descritores das antenas que a gente vai ver. Como eu comentei aqui, existem vários. Alguns deles têm muita correlação entre si. Vocês vão ver ao longo aqui dessa unidade que de vez em quando a gente vai definir um parâmetro de antena que ele tem uma relação muito estreita com o parâmetro que a gente tinha acabado de definir. Tá? E às vezes é meramente uma questão de gosto do usuário, do projetista, de quem vai comprar uma antena, especificar em termos de um determinado parâmetro ou de um outro, quando na verdade eles dizem basicamente a mesma coisa. Às vezes acontece isso. Então vamos lá para o diagrama. Função matemática ou uma representação gráfica das propriedades de radiação da antena em função de coordenadas espaciais. Então tem várias informações aqui. Primeiro, ele pode ser um desenho ou ele pode ser uma função matemática que está representando aquele desenho ali. Quando eu olho ou para o desenho, eu olho para a expressão matemática, eu posso chamar ambos de diagrama de radiação. O que ele está representando? Propriedades de radiação da antena em função de coordenadas espaciais. Então, característica de radiar da antena. Primeira coisa, essa palavra aí, radiação, pode causar um pouco de confusão lá com radiação, que às vezes a gente ouve falar de elementos radioativos. Evidentemente, o que a gente está falando aqui não tem nada a ver com isso. Tá? A gente usa muito a palavra radiação quando a gente está falando da antena funcionando como transmissora. Tá? E muitas vezes, quando a gente está explicando algum parâmetro, mesmo que ele seja um parâmetro que funciona tanto para a antena transmitindo como recebendo, é muito comum a gente definir aquele parâmetro considerando a antena como se ela estivesse transmitindo, como é o caso aqui do diagrama. Olha como é que a gente está falando. Propriedades de radiação da antena. Só que a gente vai ver mais adiante que o diagrama também funciona da mesma maneira para quando a antena está recebendo. Ok? Mas vamos adotar essa definição, que ela é clássica. Em função de coordenadas espaciais. A gente vai ver aqui na próxima figura que vai ser muito usual para a gente adotar sistemas de coordenadas esféricas para trabalhar com nossas antenas. Então vamos já dando uma relembrada. R, θ, φ. Tá? E a gente vai ver que na definição de diagrama, a gente usa muito as coordenadas espaciais, que são as direcionais. De R, θ e φ, quais são as direcionais? Θ e φ. R tem a ver com a distância, né, em relação à origem do sistema de coordenadas.
Então, olha, por essa definição, eu digo o seguinte, eu sei para onde é que uma antena está radiando mais energia, está radiando menos energia, está radiando nenhuma energia. Da mesma forma, vamos pensá-la como receptora, direção segundo a qual ela recebe melhor e outras direções que ela não vai receber tão bem e, de repente, alguma direção que ela não recebe praticamente nada. Então, é o mesmo raciocínio. É a eficiência dela para gerar essa radiação aí em determinadas direções e menos eficiência em outras direções. Coisa importante. Diagrama de radiação é o que a gente chama de um parâmetro de campo distante. Vocês ainda não sabem o que é campo distante. A gente vai tocar nesse assunto hoje, vai ter a chance de ver melhor mais adiante, inclusive com formulações matemáticas. Mas por enquanto, vamos só guardar o seguinte. Existe uma distância a partir da antena, isso vale para qualquer antena, que é a distância que passa a nos interessar muito mais do ponto de vista de funcionamento daquela antena como um elemento radiante. Antes daquela distância, ela não tem propriedades de radiação muito boas, muito bem definidas. A gente vai ter a chance de entender isso muito bem daqui a algumas aulas. O fato é, o diagrama, aquele desenho ou aquela expressão matemática que representa o diagrama, só é válido quando a gente já está acima dessa distância chamada campo distante. É uma fronteira ali, a partir da qual a gente está em campo distante. Tá? Então, olha, está lá o nosso sistema de coordenadas que a gente vai usar. Nada demais para vocês, coordenadas esféricas, tem muita letra aí, mas é tudo coisa facilmente compreensível. Repara o seguinte, x, y, z, e eu tenho aqui representação de r, essa distância até um ponto aqui nessa superfície esférica. Eu tenho θ, relembrando, θ é a abertura a partir de z, e eu tenho φ, né? Se eu faço a projeção aqui no plano XY e abro o ângulo a partir de x, eu tenho φ. R, θ, φ, coordenadas esféricas. Tem um elemento de área aqui, ó, em cima da superfície esférica, o nosso dA, que lá de cálculo até vocês já viram, R2 seno θ, dθ, dφ. Se a gente quer a superfície toda, a gente tem que integrar isso daqui em θ e φ, certo? Θ de 0 até π, φ de 0 até 2π, a gente tem todo o espaço coberto. Bom, até aqui, revisão muito breve de sistema de coordenadas esféricas. E o que a gente tem desenhado aqui? Aqui é novidade para a gente. Aqui é um diagrama de radiação. Eu teria uma antena posicionada aqui na origem. E eu tenho essa figura aqui, imagine essa coisa aqui tridimensional, imagine esta forma aqui, girando, fazendo uma revolução no entorno de Z. Então você teria o que a gente chama de um lóbulo. Como ele é o maior entre os lóbulos, tem ele mais 4. A gente chama ele de lóbulo principal, tá ele aqui em inglês, ou major lobe, ou main lobe, lóbulo principal de radiação. No caso dessa antena, isso vai variar de antena para antena, mas no caso dessa ainda tem esses 4 aqui, minoritários ou secundários ou laterais, é tudo sinônimo. São os minor lobes aqui em inglês. Né? O que isso está dizendo? Por que eu tenho um maior aqui e esses menores? Ele está exatamente dizendo direção na qual a antena radia mais ou recebe mais também. Ou seja, claramente aqui, essa é uma antena que ao longo de Z é onde ela irradia mais. Se eu abrir um pouquinho, ó, se for essa direção aqui, ó, essa direção já está pegando aqui num tamanho menor, né? Está pegando aqui no lóbulo. Olha o tamanho como é bem maior do lóbulo aqui ao longo de Z. Então isso dá uma ideia para a gente, aqui nesse olhar qualitativa, de para onde que ela está radiando mais ou menos. Se eu pego aqui, ó, entre esse principal e esse secundário, bem aqui no meio,
no meio, onde não tem lóbulo nenhum, não tem desenho nenhum. Teoricamente, nessa direção, ela não irradiaria nada. Mesma coisa aqui para baixo. Ó. Se eu pego π em relação à máxima irradiação, estou nas costas da antena. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, nesse sentido aqui. 0, não tem lóbulo nenhum ali. Né? Então, isso é um diagrama de radiação de uma antena. A gente vai estudar ele um pouquinho mais no detalhe. Esse diagrama eu posso desenhá-lo em termos de amplitude de campo, tipicamente campo elétrico. Pode ser um diagrama de potência, que tem relação então com o quadrado do campo. E geralmente será um diagrama normalizado, seja de campo ou de potência, ele vai ser normalizado tipicamente a um valor máximo 1, se ele estiver desenhado em escala linear. Agora, uma coisa fundamental que eu até botei grifado aí. Geralmente estará em escala logarítmica e não em escala linear. Essa é uma das razões pelas quais vocês fizeram um estudo dirigido de conversão, escala linear, escala logarítmica. Entender bem essa questão do dB. É possível que para alguns de vocês seja o primeiro contato com esse tipo de conversão. É um assunto que a gente vai discutir em encontro síncrono, é um assunto que vocês podem tirar dúvida comigo, porque eu sei que para muitos pode ser novidade. E para alguns que já tenham visto em algum canto, pode não estar bem lembrado, pode não ter entendido muito bem na época que viu. É muito comum o aluno ter dúvida nisso. Tá? Então isso precisa estar bem entendido, a gente vai usar bastante, vocês vão entender a grande vantagem de se trabalhar em escala logarítmica, para que ela serve. Ela não aparece simplesmente para complicar as coisas, não é assim que funciona, ela aparece para ser um grande simplificador, e um ou outro exemplo disso a gente já vai ver aqui. Então olha lá, então pode ser um plot de módulo de E ou módulo de H, em escala linear. Pode ser da potência também, que vai ter uma relação então com o módulo quadrado de E ou então com o módulo quadrado de H. E aí em escala linear ou logarítmica. Então, olha, aqui eu estou vendo um corte. Seria um diagrama muito parecido com esse daqui. Eu estou cortando ele num certo plano. Tá? Imagina talvez o plano YZ. Tracei um corte dele. Estou vendo ele aqui, ó, bidimensional. É um diagrama que, ao contrário daquele outro, ele tem mais lóbulos laterais. Tem lóbulo para trás também. É um lóbulo posterior lá para trás. E claramente um lóbulo principal aqui. Se eu estiver então me comunicando ponto A para ponto B, eu já sei como é que eu tenho que apontar essa antena. Eu tenho que fazer esse lóbulo principal apontar para outra antena. Surge aqui, ó, olha algumas coisas que a gente pode identificar. Não vamos nos ater a esse mais e menos aqui por enquanto, isso tem a ver com polarização, é outra coisa, não precisa se ater a isso. Esses valores aqui são uma escala, repara que o máximo é 1, ele é normalizado. Então, é um diagrama de campo, ele está normalizado a 1, o valor máximo dele a gente escreveu como sendo 1, estabeleceu uma escala aqui. Tá? E repara que surge essa sigla aqui, HPBW, de Half Power Beamwidth. Isso quer dizer o quê? Abertura de feixe em que ele está radiando metade da potência. O que isso aí quer dizer? Exatamente aqui, ó, nessa linha, está radiando o máximo possível. Se eu estou olhando agora nessa outra direção aqui, ó, ele cruza o diagrama nesse valor aqui. Esse valor, se eu puxo ele aqui para o eixo, vai me dar um valor aqui, que é menor do que 1. Ou seja, nessa direção ele está radiando menos do que o máximo. E assim vai. Tá? Bom, tem uma determinada abertura que eu encontrei exatamente o valor. Como esse diagrama ele é simétrico, então eu faço uma abertura para cá e uma outra abertura para cá. Ele vai bater ali no diagrama exatamente no ponto que define que naquela direção ele está radiando metade da máxima. Dali para baixo ele está radiando menos da metade da máxima.
E aí, repara, a máxima está normalizada em 1. Se fosse potência, fosse um diagrama de potência, eu abriria até encontrar que valor. Se o máximo é meio, eu quero metade. O máximo é 1, desculpa, eu quero metade. Eu vou abrir até encontrar meio, 0,5. Se fosse um diagrama de potência, porque isso é abertura de meia potência. Esse P aqui é de power. Mas esse diagrama não é de potência. Eu resolvi desenhar o diagrama que é de campo. Tá? Se potência é metade, campo, concordam que é isso daqui? Essa é a hora de dar um pause, fazer a continha aí, ver se concorda que se eu estou falando de metade de potência, então campo seria isso daqui. Será que é mesmo? Tá? Quem não conseguir fazer, a gente vê no nosso encontro síncrono, mas tentem se convencer disso, que num diagrama de campo eu encontro metade da potência fazendo o campo ser 0,707, desde que seja normalizado a 1. Tá? É um bom exercício, não é difícil isso daí. Vocês viram isso, por exemplo, em circuitos elétricos, tem momentos lá que vocês tinham que raciocinar dessa maneira também. Esse 0,707 não é um valor estranho para a gente, desde circuitos elétricos. Dei uma relembrada aí para quem não se lembrou. Então, olha, nesse desenho a gente já definiu um outro parâmetro, que é essa abertura aqui. A gente ainda vai falar mais dela, bastante mais. A gente vai aprender a calcular esse ângulo, a gente ainda vai ver bastante isso. Agora vamos dar uma olhada na importância de se trabalhar com escala logarítmica. Isso daqui é um exemplo aqui, em que eu estou mostrando a antena, tá? Diagrama de potência agora, normalizado em escala linear. E olha que quando eu resolvo para essa antena mostrar o diagrama de potência normalizada a 1, olha uma coisa que aconteceu aqui. Eu estou vendo o lóbulo principal muito bem, a abertura de meia potência. Agora, como ele é de potência, essa abertura bateu aqui em 0,5, porque ele é de potência. É exatamente a mesma abertura que dá 0,707 se ele é um diagrama de campo. É o mesmo ângulo, tá? É a mesma antena. Tá? Só que olha o que acontece com a visualização dos lóbulos secundários. O lóbulo principal ele é tão majoritário, é uma irradiação tão mais forte do que os outros ficaram aqui tão pequenos que não dá nem escala direito para eu vê-los. É questão de escala aí o meu problema. E é nessa hora que a gente lança a mão de quê? De converter para logaritmo. Se vocês revisarem lá a expressão do log, né, aquela expressão que ela vai fazendo uma curvatura, ela não é linear, como vocês sabem, ela tem um efeito de compressão de escala. Né? Então, o que acaba acontecendo? Se eu pego uma grandeza que ela tem uma variação muito grande, ela vai de valores muito, muito baixos a valores muito elevados, e eu quero representar isso numa mesma escala, sem perda de precisão, eu quero ver todos esses valores, esse é o momento que a escala logarítmica entra em ação. E é o que a gente faz aqui. Ó. Como é que eu faço isso? Se eu fizer log na base 10 de todos esses valores aqui, eu vou construir uma nova figura. Tipicamente a gente ainda faz 10 vezes isso, tá? E aí a gente cria o dB, tá? O decibel. E aí eu teria um gráfico desse jeito. Podem acreditar, esse gráfico está representando a mesma coisa do que esse da esquerda, só que esse está em escala logarítmica. Tá? Eu passei para dB, fiz 10 log. Então, o que é 1? Quando eu faço 10 log de 1, isso dá 0. Né? Metade, para quem já relembrou aí, fez esse estudo dirigido, sabe que quando eu faço a metade da grandeza é porque eu estou tirando 3 dB, então onde tem aquele 0,5 é menos 3 dB. Então eu tenho um monte de valores, eu tenho 0 e todos os outros valores são negativos. Porque aqui ó, eu tenho 1 e todo mundo abaixo de 1. Quando eu faço log, vocês já sabem, abaixo de 1 é tudo negativo. Então olha como ficou mais interessante
e meio que explodiu aqui esses lóbulos, né? Eu consigo ver todo mundo agora. Tá? A escala logarítmica, às vezes, quando a gente não está muito acostumado, ela pode pregar umas peças na gente, ela pode enganar um pouquinho, né? E eu imaginar que esses lóbulos eles são de ordem de grandeza similar, quando na verdade eles não são. Isso aqui está em escala logarítmica. Se eu olho para a escala linear, a gente vê como é que eles são diferentes. Tá? Mas o dB tem essa grande vantagem, uma delas, de representação no mesmo gráfico, grandezas que elas podem ser muito baixas ou muito altas. Tá? Então vamos fazer essa revisão, porque a gente vai usar muito dB. E a gente vem para lóbulos, tá? Que a gente até já falou um pouquinho, mas olha a definição. Porções do diagrama de radiação que são limitadas por regiões de intensidade de radiação relativamente fraca, teoricamente zero. Então, se eu desenho uma região, né? E o limite, o que estabelece o limite dessa região? Uma parte aqui, ó, em que a radiação é extremamente fraca. E aí depois começa a ter radiação de novo. Então os lóbulos são delimitados por essas fronteiras aí em que a radiação é fraca, ou é zero, teoricamente. Nunca vai ser zero, mas vai ser fraca, relativamente fraca. E a gente tem principal, tem secundário, ou também chamado de laterais, ou minoritários, e tem o posterior. O posterior, dependendo da literatura, ele também é considerado um secundário, tá? Mas é que ele é um secundário muito específico. Ele está nas costas da antena, está a 180 graus da radiação principal. Aí ele leva esse nome especial de posterior. Importante o conhecimento das direções principais de radiação e como é que é o formato dos lóbulos secundários. Sim ou não? Será qual é a importância disso? Você coloca lá o seu roteadorzinho lá de Wi-Fi na sua casa. Tem aquela antena, grande parte das vezes é uma antena que é um formato de um cilindro, né? Muitas vezes mais de uma. É importante conhecer aquele diagrama. Se a tua cobertura em casa não está muito boa, você está tentando melhorar o projetinho de cobertura ali na tua casa. Será que é interessante saber como é que aquela antena irradia? Sim. Muito interessante saber. É a diferença entre você fazer o bom projeto e fazer o mau projeto. Senão você está mexendo naquela antena, está mexendo na posição do roteador, você nem sabe como é que você está afetando, se você está piorando, se não está. Vai ficar ali na tentativa e erro. Ao passo que se você sabe como é que ela irradia, como é que é o diagrama dela, você tem maior chance de fazer a coisa mais adequada. Então vou dar aqui 2 exemplos, tá? Conhecer lóbulo secundário fundamental em sistemas de micro-ondas ponto a ponto. Quando eu falo micro-ondas, eu estou falando da frequência relativamente elevada. Tipicamente, eu já estou acima de 2 GHz. Já é considerado uma frequência razoavelmente alta. Figurinha que vem no próximo slide eu vou dizer por que é importante conhecer os lóbulos secundários nesse tipo de sistema. E outro exemplo que eu trouxe, lóbulos principais e secundários geram cobertura em sistemas ponto-área, que é o sistema celular, por exemplo. Vamos ver aqui, ó. Um ponto a ponto, tá? Então eu tenho uma antena que quer falar com essa outra, só com ela, não quer falar com nenhum outro canto. É A falando com B. São essas torres que a gente vê por aqui, que tem aquelas antenas que eu até falei na aula anterior, umas antenas que se parecem com um tambor. É só olhar para uma torre que vocês vão ver essas antenas de vários tamanhos. Elas parecem mesmo com um tambor. Essas antenas são desse tipo que eu estou falando aqui. Ela se conecta só com uma outra. Não é uma antena que vai gerar uma área de cobertura, não é esse tipo de antena. Ela gera um feixezinho de radiação muito estreito, geralmente, só para atingir a outra ponta, sem desperdiçar energia para onde não deve. Tá? Bom, será que já dá para entender a importância de conhecer o diagrama de radiação? Eu só quero mandar daqui para lá. O que eu gostaria? De ter um lóbulo principal estreito, grande, que manda energia para outro ponto. Idealmente, eu gostaria de ter lóbulos secundários? Não, quero mandar energia para nenhum outro canto.
Assim como lá aquela antena que está recebendo, também não quer ter lóbulo secundário para ficar recebendo energia de outro canto, já que só interessa a energia que está vindo daquela antena transmissora. E mais, eu já vou adiantar uma coisa que a gente vai ver lá em propagação. Ter lóbulo secundário, além de ser esse desperdício de energia, no caso de enlace ponto a ponto, pode me gerar um problema muito, muito grande, que é esse raio aqui, ó, que reflete no chão e vem para cá. Esse raio, ele só vai existir com intensidade significativa se houver um lóbulo secundário apontado aqui para o chão. E um raio desse refletido entrando na receptora junto com o direto pode dar uma composição fasorial ali que pode estragar teu enlace todo. A gente vai entender isso bem mais lá para frente. Ou seja, importante entender o diagrama da antena que eu estou comprando para fazer esse meu projeto aí. Não quero lóbulo secundário perigoso, tá? Preferencialmente eu quero tirar fora lóbulo secundário. Acabam sendo antenas um pouco mais caras, porque são antenas mais sofisticadas. Agora vamos ver um outro caso que é bem diferente desse. Estação radiobase de um sistema celular. Estação com as quais diariamente aí vocês estão se comunicando o tempo todo. O celular de vocês sempre está ali se comunicando com uma estação radiobase, geralmente a que está mais próxima. Como é que é para uma estação radiobase gerar uma área de cobertura de maneira que teu celular esteja ali funcionando? Às vezes, mesmo que você não esteja nem vendo, você está até obstruído, tá, por algum edifício, alguma vegetação, e está ali pegando, você está sendo coberto. É um diagrama bem diferente desse aqui das antenas ponto a ponto. Vai ter um lóbulo principal? Vai ter também. Repara, isso aqui é a antena. Isso aqui ela está gerando uma radiação aqui mais forte. Ó. Mas olha esse montão de lóbulo secundário. Aqui eu quero manter ou eu não quero manter lóbulo secundário? Aqui eu quero. Aqui eles são desejados. Porque eu vou gerar uma radiação que vai atingir mais lá para as bordas da área de cobertura dessa estação radiobase. Mas e aqui, perto da antena? O que ia acontecer se eu não tivesse lóbulos secundários? Eu ia ter o que a gente chama de área de sombra de cobertura. Essa expressão é muito comum. Área de sombra. É uma área não iluminada pela antena. Outra expressão muito comum. Uma área que não tem cobertura, não tem radiação suficiente ali. Você ia chegar com o teu celular, você ia achar muito estranho. Poxa, eu estou perto da torre, não funciona. Se eu me afastar da torre, vai funcionar. É exatamente essa figura aqui. Então as antenas, elas são feitas de propósito para ter essa irradiação secundária que elas cuidam de cobrir mais perto. E olha como é que as coisas se encaixam bem. Radiação no principal é mais forte. Então vai pegar lá longe, ela é forte, eu vou estar distante, vai ter uma certa atenuação, porque eu estou distante, mas como o lóbulo ele é mais forte, eu vou pegar bem. Aqui eu estou perto, a atenuação com a distância, a gente ainda vai falar muito disso lá em radiopropagação, mas a perda de potência com a distância é menor aqui, porque eu estou mais perto. Compensação também, o lóbulo ele é mais fraco, né? Então as coisas meio que se compensam, tá? De maneira que eu tenha uma cobertura, tá, razoavelmente uniforme até certo ponto, onde de fato passa de um certo instante, a cobertura começa de fato a diminuir, mas aí tem uma outra célula do lado que vai cuidar do restante da cobertura. É como funciona um sistema celular, que vocês ainda vão ter a chance de aprender muito como é que funciona. Mas então, se alguém pergunta agora a vocês, dado uma antena, ela tem um lóbulo principal, é interessante que ela tenha lóbulos secundários? Qual é a resposta? Você vai devolver com uma pergunta. Qual é a aplicação daquela antena ali? Você precisa saber para que ela serve. Aí você responde. Lóbulos secundários podem ser importantes, lóbulos secundários podem não ser desejados. Tá? Aqui eu desenho de novo de uma antena com esse grau aqui de direcionalidade, batizando aqui os lóbulos. Repara que todos eles são secundários, tá?
mas eu posso chamar de dividir os secundários entre laterais e o back lobe, o lóbulo posterior, o lóbulo para trás. Está lá o ângulo de meia potência, conforme a gente já definiu. Vamos definir, esse aqui, desculpa, esse interno aqui. Tá? Vamos definir um segundo parâmetro, que também é calculado em cima do diagrama, fácil de entender esse. Esse é a largura de feixe para o primeiro nulo. E a largura de feixe eu vou abrindo, ó. Eu começo aqui em Z, aí vou abrindo. Vou abrindo e vai diminuindo essa radiação, né? Conforme eu estou abrindo mais nessas direções aqui, a radiação é cada vez menor, porque ele está ficando menor, menor, até que tem aqui, ó, encontrei a fronteira para começar o primeiro secundário, tanto de um lado como de outro. Tá? Aquela direção em que eu estou exatamente na fronteira e que, a rigor, teoricamente, não tem radiação nenhuma. É o que a gente chama de primeiro nulo. Então é a fronteira do lóbulo principal com o primeiro secundário. Essa abertura angular aí é chamada de FNBW, na denominação em inglês, tá? Mas é a abertura entre nulos que a gente chama. Então é mais um parâmetro em cima do diagrama. Então, o lóbulo principal sempre contém a direção de máxima radiação, secundário qualquer um que não é o principal, posterior é um secundário especial, é o back, é o que está atrás do principal. E tem um parâmetro chamado razão de lóbulo lateral, ou nível de lóbulo lateral. Importante. Dependendo da aplicação da antena, é uma razão importante. Tá? Que é o seguinte, é uma razão entre a intensidade do primeiro lateral, a intensidade máxima dele acontece nessa direção aqui, né? Desse secundário. Está cruzando aqui onde ele vale mais aqui, ó. Pega a razão entre essa intensidade e essa daqui, ó. Isso é a razão de lóbulo lateral. Existem antenas, a gente ainda vai ver melhor isso daí, mas existem aplicações que a gente quer a antena o máximo direcional possível e com lóbulos laterais bem pequenininhos. Dei esse exemplo no ponto a ponto, quer ver um outro exemplo clássico? Radar, radioastronomia, antena que eu quero o lóbulo principal e que o secundário seja uma coisinha de nada. Se desse para não ter, melhor ainda. Então a gente mede essa razão aí por meio dessa razão de lóbulo lateral. Então eu vou ter, como é o menor sobre o maior, né, se eu expresso isso em dB, eu vou ter sempre valores negativos. Se é um valor maior do que menos 20 dB, o que é maior do que menos 20 dB? Menos 15, menos 10, por aí. É considerado uma razão que não está muito boa, não. É considerado que não está havendo tanta diferença assim entre o principal e o primeiro secundário. Essa antena está com um lóbulo secundário de tamanho um tanto significativo. Repara, menos 20. Aí você vai melhorando essa antena aí, gasta mais dinheiro, constrói uma antena mais sofisticada, você consegue chegar a valores bem baixos de razão de lóbulo lateral. Chega, por exemplo, a menos 30. Menos 30 já é uma antena que é um trabalho mais meticuloso para se fazer. E abaixo disso já são antenas muito caras para usos muito específicos, como a radioastronomia, por exemplo. Tá? Então, é um parâmetro bem interessante. Agora a gente já pode responder, será que é um parâmetro relevante quando eu estou comprando uma antena, especificando a antena para um sistema celular, desse jeito aqui? Pouco relevante ou nada relevante. Eu quero lóbulos secundários. Tá? Inclusive, o primeiro aqui é até o mais forte entre todos os secundários. Tá? Isso é um parâmetro para as antenas muito direcionais. A gente vai chamar de antenas muito diretivas. Uma forma aqui de representar, uma forma num planisfério aqui, ó, em que eu vou variando θ e vou desenhando aqui quem é o lóbulo. Né? É a mesma coisa aqui, ó, eu estou abrindo em Z, é o θ que eu estou abrindo aqui, não é isso? Então eu estou abrindo θ. Aqui, ó, como é que ele está diminuindo, diminuindo, diminuindo. Vai ter um valor de θ
em que ele começou a pegar esse daqui, aí vem diminuindo também, aí pega esse, até que aqui o θ vale π sobre 2. Né? Então a maneira, porque assim às vezes é meio difícil de ver nessa perspectiva, então é muito comum a gente planificar, e aqui nesse eixo é θ, tá vendo? E aqui as oscilações. Então daqui até aqui é o lóbulo principal, depois começam os secundários. Olha aqui o backlobe, né? Π. Só outra forma de visualizar, tá lá as duas aberturas, sempre o HPBW mais para dentro, né? E o FNBW mais para fora, sempre vai ser desse jeito. Aqui mais um em perspectiva aí, olha, uma antena. Isso é uma antena simétrica em relação a Z. Existe bastante desse tipo de antena, ela tem simetria. A gente chama de simetria em φ. Lembra dessas coisas de eletromagnetismo? Vamos dando uma revisada nisso. Ela é simétrica em relação a φ. Eu vou girando aqui em φ e ela é do mesmo jeito. Se eu passar um plano aqui, ó, um plano que contenha o eixo Z, perpendicular a XY, contendo o Z, eu vou girando esse plano aí, para vários valores de φ. O desenho que eu vou ter em cima, o corte que eu vou ter em cima desse plano é sempre o mesmo. Isso quer dizer que ela tem simetria em φ. Também leva um nome de simetria azimutal, porque o φ é o ângulo de azimute. Estou jogando essas terminologias, alguns já viram, outros não viram. A gente vai começar a se acostumar, porque a gente vai falar, isso daqui a pouco está mais comum para a gente. Tá? Então, φ é o ângulo de azimute. A abertura em θ aqui, ó, com θ, com φ, eu defini uma certa direção em cima desse diagrama. Aí tracei R é θ é φ, campo elétrico expresso, né, decomposto nas coordenadas de um sistema de coordenadas esféricos. Só trouxe aqui os campos, a gente ainda vai ter chance de fazer a formulação dos campos, então cada um deles, em geral, cada um será função das 3 coordenadas. Geralmente é isso daí. Mais para frente a gente vai ver simplificações disso, daqui é o caso genérico. Agora vamos falar dos tipos de diagrama que existem. Qualquer antena que vocês virem por aí na rua, o diagrama que ela irradia, que é o mesmo que ela recebe, está entre 3 categorias, tá? Que é isotrópico, direcional ou omnidirecional. Vamos ver o que significa cada um. Isotrópico, tá? Olha o que eu estou dizendo, é uma antena hipotética. Sem perda, quer dizer que a energia que chega nela é irradiada, não tem perdas internas nessa antena. E esse diagrama gera a mesma radiação em todas as direções, todas elas. Então não tem perda, mesma radiação em todas as direções. Já adianto para vocês, essa antena na prática, ela não existe. Não dá para a gente construir uma antena que tem essa característica. E aí eu já vou fazer uma introdução aqui meio qualitativa para vocês, pode ser que alguns se lembrem lá do eletromagnetismo. Em eletromagnetismo, se você coloca um dispositivo que ele tem uma certa dimensão finita, coloca um filamento, tá? Dispositivo um dos mais simples que a gente pode imaginar. Um filamento, que a gente chama de um monopolo. E ele tem uma dimensão, tem lá 10 centímetros e tem uma bitola bem estreitinha, um fiozinho de cobre. Né? O fato de ele ter uma certa dimensão, numa certa direção, e não ter essa dimensão nas outras direções, isso já necessariamente, tá, por geometria, isso faz com que ele tenha direções preferenciais de radiação. Não dá para fazer com que um elemento, um dispositivo que tem uma certa dimensão, ele vai irradiar por igual em tudo quanto é direção. Não dá para fazer isso. Ele tem determinadas composições de campo ali ao longo dele, né, por ele ter uma certa dimensão, que vai fazer com que numa certa direção a composição resultante de campo vetorial ali seja de um jeito, numa outra direção vai ser de outro jeito. É inevitável, porque ele tem dimensão diferente de zero. Então pensem aí, se for preciso dê até um pause. Que forma, que dispositivo que eu conseguiria ter, hipotético,
tá? Idealizado, que irradiaria igual em todas as direções, conforme eu estou propondo aqui. Bom, se você deu pause aí para dar uma pensada, seria o quê? Um ponto. Um ponto não tem dimensão. Um ponto, aí sim eu consigo acreditar. Poxa, um ponto. Ele não tem nenhuma dimensão para lado nenhum. Então ele irradiaria igual em todas as direções. A questão é que um ponto não é factível. Por isso que ela é hipotética. Para que eu estou definindo uma antena que não dá para construir, que eu nunca vou comprar, nunca vou usar para nada? Estou definindo pela razão de a gente definir de vez em quando várias coisas na física de forma geral, para usar como referência. Essa antena vai ser referência para as outras que a gente vai bolar, que de fato são factíveis, e que a gente vai definir alguns parâmetros nessas antenas factíveis, e que o valor desses parâmetros estarão referenciados. Referenciado ao quê? Grande parte das vezes a uma antena que a gente chama de antena isotrópica, que é aquela antena que tem um diagrama isotrópico. Tá? Então ela serve de referência para a gente. Aí tem a direcional. Definição simples. Capacidade de irradiar ou receber ondas eletromagnéticas mais eficientemente em algumas direções do que em outras. Ela terá direções preferenciais, como a gente diz, tanto de radiação como de recepção. Todos esses diagramas que eu desenhei como exemplo para vocês aqui são exemplos de antenas direcionais. Claramente direção preferencial em relação a todas as outras. Direcional. Poderia ser simétrica, assimétrica, mas se ela tem direção preferencial de radiação, ela é uma antena direcional. Então todas essas antenas do tipo tambor, que eu estou chamando, né? Depois a gente vai ver um nome melhor para essa antena, né? Antena tambor. Mas esse tipo de antena é direcional. Tá? Várias das antenas, das aplicações que a gente tem por aí, é de antenas direcionais. Essa antena aqui, que a gente deu o exemplo do sistema celular, ela também é uma antena direcional, ela tem uma direção principal de radiação. E aí vem, só um lembrete aqui, tipicamente a diretividade máxima dela é maior do que a do dipolo de meia onda. Deixa isso aí anotado, a gente ainda não definiu o que é diretividade, nem o que é dipolo de meia onda. Tá? Deixa só anotado, depois vocês vão entender melhor isso. E vem uma que a definição é um pouquinho mais complicada, mas ela não é tão difícil de entender, no próximo slide a gente entende. A omnidirecional. Tá? A omnidirecional acontece o seguinte, ela não é direcional num certo plano, num plano de radiação. Está lá a antena, traça um certo plano ali. Em cima daquele plano, ela não é direcional. Ou seja, naquele plano, ela irradia igual em todas as direções. Só que é num plano. Isso não torna ela isotrópica. Agora, você pega um plano ortogonal a esse daí, nesse plano ela apresenta características direcionais. Então, é não direcional em dado plano, direcional no plano perpendicular a ele. Vamos falar sobre planos, então, de radiação, e depois eu vou voltar no exemplo dessa antena omnidirecional, vocês vão entender. Plano de radiação. Não é nada comum, quando a gente vai comprar uma antena, a gente está especificando uma antena, eu ver um desenho assim em perspectiva, uma coisa meio que tridimensional ali, do diagrama. Não é assim que a gente costuma ver. Lá na ficha de especificação da antena, no datasheet da antena, não é assim. Sabe como geralmente a gente vê diagramas? E em outras aulas e também no encontro síncrono eu vou mostrar para vocês, a gente vê em dois planos. Né? Vê em um determinado plano e vê num plano ortogonal a ele. Se eu defino como é que ela está variando aqui em θ, como é que se comporta ela em θ? Então, por exemplo, tracei ali o plano YZ e vejo como é que é o desenho em θ, certo? Esse desenho aqui que a gente tinha feito.
e vejo também um plano de como é que ela está variando em φ, eu consigo reconstruir essa antena por meio desses dois planos aí. Tá? E acaba que dá mais informação até para o projetista, de uma maneira muito mais visual, mais clara, do que ele tentar ficar observando como é que é um diagrama tridimensional, que às vezes ele pode ser meio complicado. Então, dois planos, e às vezes só com alguns valores de θ e de φ, né? Fixa θ, faz variar o φ, faz também o contrário, né? Fixa φ, faz alguns valores de θ, e às vezes você já consegue ter uma ideia ali de quem é o diagrama num plano, no outro plano ortogonal. Você olha para os dois e sabe como é que aquela antena irradia. Então a gente vai sempre trabalhar com planos de radiação, quando a gente está falando de antena. Então olha só, essa aqui é uma antena, a gente viu lá na primeira aula, uma antena do tipo corneta. Uma corneta, a máxima radiação dela é ao longo do eixo da corneta. Então ela é desse jeito aqui, ó. Ela tem um lóbulo. Se ela for muito, muito bem feita e cara, ela vai ter poucos lóbulos secundários, mas ela sempre tem lóbulo secundário. Inclusive, ela até tem um pouco de radiação para trás também, lóbulo traseiro. E olha, então eu tenho, se a gente olha lá em guia, em linha de transmissão, isso daqui era um guia de onda que acoplou com a corneta. E aí vocês devem lembrar de distribuição de campo lá no guia. Você tem lá uma direção que tem campo E, tem uma outra direção ortogonal com campo H. Tá? De maneira que, para algumas configurações de campo, a gente vai ter a chance de ver isso melhor, mas imagina uma configuração TEM, lembram? Transverso eletromagnético. Eu tenho componente de E perpendicular a de H, e ambas são perpendiculares à direção de propagação. É a onda TEM. Então eu teria aqui campo E, campo H, e eu posso definir os meus planos de radiação como sendo planos que contenham esses vetores aí. Um vai conter o E, o outro vai conter o H. Como E e H na onda TEM são ortogonais, esses dois planos que eu defini certamente serão ortogonais. Então olha como é que a gente define plano E. É um plano definido pela direção de máxima radiação, então ele é definido por essa direção aqui, que nesse desenho é X. E o campo E. Então eu pego a direção X e a direção do campo E, o plano que contém essas duas direções é o plano E. Quem é o plano H? Ele também tem a direção de máxima radiação e ele tem o campo H. Define então esse plano H aí, ortogonal a E. São tipicamente os dois planos de radiação das nossas antenas. A gente chama de E e de H. Então vamos ver muito isso, vou trazer exemplos desses planos, a gente vai aprender a trabalhar com eles, a visualizar num datasheet de uma antena o que quer dizer cada um dos planos. Tá? Então já estou adiantando que é plano E e plano H. E agora a figurinha lá da antena omnidirecional, vamos lembrar da definição dela, ela é não direcional num determinado plano e ela é direcional no plano ortogonal a ele. Imagina uma antena que é um filamento, ela está aqui em Z, antena filamentar em Z. O diagrama que uma antena filamentar gera, nas três dimensões, ele se parece, sabe com o quê? Com uma rosca, sabe, um donut, ele se parece com isso. Né? Então tentem imaginar, aqui ele está cortado, ele foi cortado ao meio e foi separado, só para a gente visualizar, mas imagina, junte essas duas metades aí, tá? Ele tem esse formato aí de rosca. Tá? Então agora exercício aí de imaginação, de abstração. Se eu corto em XY, que figura que eu vou obter? Conseguem visualizar que eu obtenho figura circular? Agora corte em YZ. E agora eu vou ver uma orelha para cá, vou ver uma orelha igual para o outro lado. Né? E aqui aquele meio, está passando o Z aqui. Né? Eu não estou desenhando de propósito, eu quero que vocês visualizem e a gente no encontro 5 a gente vê o desenho disso. Tá?
Mas quero que vocês exercitem visualizar isso daí, tá? As orelhas que eu desenhei são isso daqui, ó. Essa aqui e essa daqui. Um corte, tá? Aqui foi um corte em plano XZ, tá? Agora, então, olha, eu tenho um plano em que ele é não direcional, foi esse plano aí XY. E ele contém direção de máxima radiação? Contém, ela está radiando bastante aqui, ó. Exatamente em cima de XY, ela está radiando bastante. Tá? Olha aqui, ó. Olha essa voltinha aqui ao diagrama e olha exatamente onde é que ele é mais distante aqui da origem, ou seja, onde tem máxima radiação. Exatamente aqui em cima, ó. Toda essa volta aí em cima de XY. Tá? Então, ó, o plano azimutal, tá? O plano aqui de φ, o plano XY. Esse é o plano em que ela tem características não direcionais, conforme a definição. E o plano em que ela exibe características direcionais? Ele tem que ser ortogonal. Tá? Então, ortogonal, pega aqui um plano. O plano aqui ele contém a antena. Tá? Imagina qualquer plano ortogonal ao plano XY, qualquer um. Ele contém antena e você pode fazer variar φ, você vai obter infinitos planos. Todos esses planos vão ter essa figura formada em cima deles. Todos eles. Certo? Isso define, então, uma antena omnidirecional? Sim, essa antena ela é omnidirecional. Está aqui o que eu acabei de dizer. Tá? Plano E, plano H, existem infinitos plano E, existe um plano H. É uma antena bem peculiar. Tá? Antena omnidirecional. Então ela tem, de certa forma, um pouquinho de mistura ali, né, do que a gente viu na isotrópica, do que a gente viu na direcional, ela é omnidirecional. Aquele pininho lá, aquele cilindro do seu roteador Wi-Fi em casa é uma antena omnidirecional. Regiões de campo. Falar um pouquinho de regiões de campo é um assunto que a gente ainda vai ter a chance de falar bem mais. Mas vamos já ter uma ideia? Porque a gente falou ainda há pouco de campo distante, lembram? Quando eu defini diagrama de radiação? Então vamos falar um pouco disso. Então você tem uma antena, qualquer uma, e você tem todo o espaço no entorno dessa antena, o espaço que envolve essa antena. Desde o espaço em cima dela até tendendo ao infinito. Tipicamente a gente pode definir 3 regiões de campo, em que a onda tem comportamento distinto em cada uma dessas regiões aí. Então vamos definir do mais próximo até mais distante. Então tem a região de campo próximo reativo, campo próximo radiante, que também leva o nome de região de Fresnel, e finalmente aquela que a gente viu, campo distante, que também leva o nome de região de Fraunhofer. Então, ó, antena. Isso aqui é uma antena do tipo dipolo, tá? Ela é alimentada por esses 2 terminais aqui e ela irradia daqui para frente. Ela é uma antena do tipo omnidirecional. Isso daqui não é diagrama de radiação, não vamos confundir. Isso daqui eu estou desenhando, imagina que eu estou desenhando esferas concêntricas, a antena está no meio, está no centro da esfera, e eu defini essa primeira região aqui, ó, região de raio R1. Dá até para calcular, a gente vai aprender a fazer esse cálculo bem mais adiante, que é essa região aqui. Tenho essa segunda região aqui, ó, que é um anel, tá? Entre esta região e a última, que é a de Fresnel, e tem a última que começa aqui na borda, na superfície dessa esfera e vai até infinito, que é campo distante. Tudo que está daqui para lá é campo distante. É onde os diagramas de radiação valem. Desenhei um diagrama de radiação. Se eu estou aqui, qualquer ponto aqui dentro, aquele desenho ele não é válido, não. Não é daquela maneira que a antena irradia. Eu só posso acreditar que ela irradia daquela maneira que está no desenho quando eu estou posicionado, quando eu sou um receptor, um observador, posicionado daqui para infinito. Então, olha, por que a gente define essas regiões? Há de ter alguma relevância definir essas regiões, né?
Campo próximo reativo, que é o mais perto. Impedância de onda é altamente reativa. Lá de circuitos, vocês lembram desse conceito de impedância. A onda em eletromagnetismo, vocês veem que a gente tem impedância de onda também. Como toda impedância genérica, ele tem a parte resistiva, parte reativa. A reativa ela pode ser capacitiva ou indutiva, não é isso? Viram lá em circuitos, a gente tem analogia completa aqui com o eletromagnetismo. Lembrando que tensões e correntes têm analogia completa, respectivamente, com campo elétrico e campo magnético. Tá? Olha o que acontece. Grande concentração de energia não propagante armazenada nas proximidades da antena. Que coisa meio confusa, né? Energia não propagante armazenada. Falou armazenado, falamos de energia reativa. Quem armazena é capacitor e indutor, não é isso? Respectivamente, energia em forma de campo elétrico, energia em forma de campo magnético, capacitor e indutor. Então, olha, é a antena exibindo características muito reativas ali na sua proximidade e retendo ali uma quantidade de energia que ela não propaga, ela não efetivamente desgarra. Fica uma troca ali da antena com o meio ali muito próximo, que ela não desgarra para efetivamente fazer o quê? Gerar trabalho. E fazer transmissão para que uma outra antena, um receptor, receba aquela informação. Vamos ter a chance de ver melhor isso ainda, até com equacionamento. Campo próximo, só que é radiante. Bom, é uma antena que ela não tem a frente de onda ainda esférica. Tá? Se eu quero fazer medições em campo próximo, por alguma razão eu posso ter interesse em fazer medições, levar um dispositivo e fazer medições. Vocês ouvem falar, fizemos medições de campo próximo na antena. É nessa região aí do campo próximo radiante que você consegue fazer medições ali. E campo distante. O que é o campo distante? Frente de onda nessa região, tipicamente, ela já é uma frente de onda esférica. Eu estou tão longe da antena que eu posso aproximar a frente de onda como sendo esférica, independente de quem seja a antena. Isso é muito importante, uma conclusão muito forte. Frente de onda esférica independe de quem é a antena. Tá? E lá do eletromag, recordando, né, a gente conseguiria escrever aqui a nossa exponencial de fase, né, sobre R, que é como varia o campo, né, tanto o campo elétrico como o campo magnético, a variação é desse jeito, aqui é fase, aqui é o número de onda, né, o K. O formato do diagrama não varia com a distância, isso é muito importante. Então, se eu cruzei ali aquela distância de campo distante, a forma do meu diagrama é aquela que eu projetei. Não importa onde é que eu esteja mais, desde que eu já esteja em campo distante. Nessas outras regiões, dependendo da distância que eu estou da antena, dentro dessas duas outras regiões, o diagrama vai ter uma forma diferente. Seria impossível projetar um sistema em que eu tivesse usuários ali dentro dessa região, cada usuário ia experimentar um diagrama diferente do outro. Como é que eu ia projetar isso? Impedância de onda real, não tem mais a parte reativa. Então a gente diz que a gente só tem a energia de fato propagante, não tem mais aquela parte reativa. E a potência predominantemente é real, isso é conclusão direta do fato da impedância ser real. Tá? Então é de fato energia propagante, eu estou realizando trabalho diferente de zero. Não é aquela troca, vai e vem, trabalho líquido zero. Tá? Aqui agora é trabalho mesmo, estou propagando. Tendo atenuação, com distância e tudo mais, mas vai chegar energia propagante num receptor, que é o que a gente quer. Olha aquela questão, essa figurinha, só para mostrar como é que o diagrama de radiação ele varia se eu não estou ainda em campo distante. Isso daqui é uma antena do tipo parabólica, é aquela do tipo tambor que a gente vê, tem um certo diâmetro D. Muito perto aqui é o campo próximo reativo, depois eu tenho o próximo radiante e eu tenho região de campo distante. Então, olha aqui
ela dentro da região de próximo reativo, olha como é que é o formato do diagrama. Um diagrama que eu projetei para ser desse jeito. Se eu estou perto aqui dela, olha como é que ele é. Ele não está formado ainda. Aí se eu estou nessa região aqui, que é uma região intermediária, ele já está ficando com cara de ter um lóbulo principal aqui, mas os secundários tipicamente não estão bem formados. E aqui é o diagrama da forma que eu quero. E daqui para infinito ele vai ter essa forma aí. Diagrama de projeto. Aí aqui um desenho muito interessante a respeito da forma de diagrama em campo distante. Olha o que é esse desenho. Diagrama com a variação de θ. Então, em cima do eixo Z, que θ é igual a zero, é a máxima radiação. Vou abrindo θ, essa radiação vai diminuindo. A essa altura, vocês já entenderam o que isso aí significa. Tem três figuras aí plotadas uma em cima da outra. Tá? Essa daqui, ó, todas elas, o lóbulo principal está igual, só que essa daqui, ó, que vem aqui e faz isso aqui, é como eu vejo o diagrama se eu sou um observador posicionado bem no início do campo distante. Essa distância de 2D2 sobre lambda, olha ela aqui, ó. 2D2 sobre lambda, é o tamanho de R2, é exatamente onde começa o campo distante. Aí eu andei agora o dobro dessa distância, fui lá para 4D2 sobre lambda. Estou rumo ao infinito, tá? Dobrei a distância. O diagrama que eu observo agora, ele é assim, ó, ele vem mais aqui embaixo, até voltar, e a partir daí, para os valores de θ, ele fica igual ao outro. Agora eu fui muito para longe da antena, estou tendendo para infinito. Como é que eu observo o diagrama? Ele vem, ó, vai lá para baixo, até que ele volta, e aqui ele engata com os outros, e a partir daí ele é igual. Em θ. Tá? Aí alguém vai me dizer, poxa, no slide anterior você tinha dito que se eu estou em campo distante, o diagrama não muda. Ele é exatamente a mesma forma. Aí é que eu dei três exemplos em campo distante diferentes um do outro. E aí deem pause aí, fiquem olhando para essa figura, olhem principalmente para o eixo vertical, tá? Que é um valor relativo de potência em relação a esse valor normalizado, que é o valor máximo de 0 dB, é relativo, né? E aqui só vai baixando, 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 como era de se esperar. Não está errado aquilo que foi dito antes. O diagrama não muda. O que então a gente tem que concluir aí? Para quem deu pause e que refletiu um pouquinho, qual foi a explicação? Será que encontrou a explicação? Isso é uma coisa que é fundamental sempre que a gente analisa um gráfico, não só para esse daqui. Olhar para como é que está a escala do eixo vertical. Olha para que valores esses diagramas estão diferindo. Aqui, ó. Olha essa voltinha que ele faz aqui, que é diferente desse, que é diferente desse outro aqui. É onde basicamente eles estão diferindo mais, né? Isso acontece, aqui é menos 20, aqui é menos 25, aqui já é menos 20 e tanto, chegando em menos 30. São valores considerados muito baixos mesmo. Além de serem muito baixos, eu já estou falando de início de lóbulo que é secundário. Olha como é que no principal o formato está igual. Então, olha, se já é muito baixo e eu estou falando de secundário, virtualmente é como se fosse a mesma coisa. Na prática, para todos os efeitos de uso dessa antena aí, é a mesma coisa, para as aplicações práticas dessa antena. Tá? Então essa coisa de dizer que é igual e que é diferente, é tudo, depende. Depende. Que escala é essa daqui? Valores muito baixos. Então a ordem de grandeza é essa, para vocês irem se habituando. Tá chegando perto de menos 30. Tá? Então é irrelevante essa diferença aqui. E a gente finaliza
com alguns elementos de polarização, a gente ainda vai ter a chance de falar mais. Polarização não vai ser um assunto que a gente vai abordar do zero, ele é um assunto de teoria eletromagnética. Há um estudo dirigido para esta semana que eu vou liberar sobre polarização, tá? Muito importante em antenas, a aplicação de polarização, porque em antena a gente vai definir um fator, que é o fator de perda de polarização, o fator de perda por polarização, tanto faz, que é o PLF, Polarization Loss Factor, que é o quanto de energia eu perdi, eu deixei de receber lá na minha antena receptora, em função do que eu estou chamando, entre aspas, aí, de descasamento de polarização. Ou, às vezes, a gente encontra como desacoplamento de polarização. Isso é meramente o seguinte. Se eu tenho uma antena filamentar e ela está aqui na vertical, aquela anteninha lá do seu roteador Wi-Fi, ela está em pé, está na vertical. Essa antena está gerando um campo elétrico que ele está também na vertical, ele está alinhado com o condutor, ele está saindo aqui na vertical também. A antena receptora, ela é uma antena que está aguardando ser excitada por um campo elétrico, que vai induzir correntes em cima dela, que num circuito fechado vai induzir, essa corrente vai circular, né? Ela tem tensão ali, se eu fecho esse circuito, vai circular corrente, vai fazer funcionar o receptor, vai decodificar aquela informação ali. Pois bem, se eu estou mandando um campo, então, que ele está na vertical, qual é a melhor posição que eu tenho que colocar a minha receptora para que seja acoplado, para que seja casado o máximo de energia, também na vertical? Se eu boto ela um pouquinho torcida, o que ela vai acabar recebendo é uma projeção daquele campo naquela direção de torção. Não é isso? O PLF diz respeito exatamente a isso. Quanto que há de torção ali entre elas, de maneira que eu estou perdendo energia só por questão de polarização. Lembrando que polarização diz respeito a essa orientação aí do campo elétrico. Então, se a gente define o campo elétrico da onda, tá? Que é um campo elétrico e um versor aqui, um vetor unitário, ρ wave, tá? Que é a direção do campo da onda. Então, é aquele campo que está sendo enviado aqui, é o da onda. E tem aqui um campo que, na verdade, ele está dizendo respeito à orientação da antena receptora. Então, eu tenho um campo antena, com esse versor aqui na direção que está orientada à antena receptora. Tá? Então, é o que está sendo emitido e como é que está sendo aguardado ele. Tá? Como é que eu defino o PLF? Eu faço o produto interno, produto escalar entre esses dois versores. Tá? Então, isso fica módulo vezes cosseno, né? A definição do produto interno. Então, vai ficar aqui dentro, vai ficar o cosseno do ângulo entre eles dois, tá? Módulo desse cosseno quadrado, tá aqui. Tá? Então, eu pego o módulo disso daí, levo ao quadrado, a gente vai usar o PLF como um parâmetro redutor da potência que está chegando, tá? Então, eu tenho essa relação quadrática aqui, para ele entrar nas nossas contas lá de potência. Uma coisa que vai variar aqui dentro entre -1 e +1. Tá? Estou fazendo um módulo quadrado disso. Definição simples assim. A gente vai aqui, daqui a algumas aulas, aprender como é que isso entra nas nossas contas, quando a gente estiver fazendo a conta de um enlace de um ponto até o outro. Então, olha, filamentar. Se eu tenho o campo alinhado, né, com o tracejado aqui, que é a maneira como eu espero receber, PLF vai dar 1, porque vai ser aqui dentro, vai ser cosseno de 0. Vamos para um outro extremo?
ortogonais, eu botei minha antena lá no outro canto ortogonal, teoricamente zero. E eu tenho o meio do caminho, que eu vou ter esse ângulo qualquer aqui, que vai ser o cosseno ao quadrado. Só funciona para filamentar essa definição? Claro que não. Uma antena de abertura. Agora ela tem uma abertura aqui, é a boca da antena, lembra daquela corneta? Mesma coisa, tem lá uma corneta. Se ela está do mesmo jeito, não fiz nenhum giro nela, é desse jeito aqui, ó. Está assim, zero. Está no meio do caminho, tem que fazer a conta. Então, PLF, parâmetro fundamental. E alguns exemplos de importância em projeto, eu não vou detalhar tanto não, a gente discute melhor no encontro síncrono, mas com algum tempinho vocês podem refletir em cima. Existe um parâmetro de antena chamado XPD, que é a habilidade que uma antena tem de discriminar a polarização que seja ortogonal àquela polarização que ela está ali pronta para receber. O que é isso? Não é difícil, não. Então, uma antena que ela está ali para receber na polarização vertical. O que é o XPD dela? O quanto que ela atenua de energia para aquela componente que, porventura, tenha chegado na horizontal. Tá? Não é exatamente zero. Alguém poderia responder, ué, a gente acabou de ver, é zero. Tá? Não é zero por características construtivas, acaba que não se anula completamente, não. Mas antenas com XPD muito elevado, esse valor é baixíssimo, muito, muito baixo mesmo. Tá? Esse valor de energia que ela recebe. Quer dizer que a antena tem um XPD alto, porque ela discrimina, né, discriminar, está separando, tá? Essa polarização aí que é cruzada, que é ortogonal à de interesse. Tá? Será que dá para a gente construir sistemas tirando proveito disso? Dá. Né? Numa região que esteja com muita interferência, o espectro de radiofrequência esteja muito usado, eu posso, por exemplo, ter uma antena numa dada frequência, mas ela funciona na polarização vertical e não recebe quase nada na horizontal. E perto dela, operando na mesma frequência, eu posso ter uma antena ao contrário, que está feita para receber na horizontal e não pega quase nada da vertical. Uma não vai ter interferência na outra, não. Operando na mesma frequência. Olha que coisa interessante. A gente está trabalhando com o quê? Com discriminação na polarização. XPD serve muito para isso. Então, olha como é que polarização é importante e a gente tem que prestar atenção nela, a gente pode tirar proveito dela. Polarização circular, vou botar duas observações aqui, fica aí com vocês no slide, mas a gente fala melhor na nossa aula síncrona. Tem uma coisa interessante que acontece com a polarização circular quando ela é refletida num condutor perfeito, ela inverte o sentido de giro. E também quando eu estou transmitindo circular, recebendo linear, tem uma coisa interessante aí que pode acontecer, e eu conto para vocês também no encontro síncrono. Pode ser que no estudo dirigido sobre polarização vocês até já descubram essa resposta aí, tá? Bom, então nesse vídeo a gente fica por aqui. Assistam com bastante atenção, assim como em todos os outros vídeos, daqui até o final. Anotem dúvidas, vamos tirar todas as dúvidas. São assuntos que puxam lá do conhecimento de eletromagnetismo, que às vezes pode não estar muito na cabeça. Então não vamos deixar acumular dúvida, vamos tirar todas elas. A gente já está entrando em assuntos que são de muita relevância, que vão acompanhar a gente daqui para frente. Não vamos deixar acumular, certo? Então obrigado por assistirem e até a próxima. Até mais.